Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio. Bom dia para você que nos acompanha, são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 17.550 casos de Covid-19. Desse total, 16.590 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.575 pessoas e o número de óbitos subiu, chegando a 493. Em relação ao tratamento hospitalar, são 96 pessoas internadas e dos casos confirmados são 83 internações, sendo 38 em UTI. Dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e até o momento 2 delas estão na UTI. Sobre a vacinação, até o momento, 64.817 doses já foram aplicadas, ou seja, 17,70% da população tomou a primeira dose da vacina e 9,84% da população já está imunizada com a segunda dose. Lembrando que todas as informações sobre a Covid e a campanha de vacinação você acompanha no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. E hoje a gente vai falar sobre uma história, e a história ela é construída sempre pelo múltiplo, pela variedade, e Jacareí carrega na diversidade cultural o brilhantismo da música clássica e a essência da música popular que se unem nos palcos espalhados pela cidade. Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, Sala Mário Lago, Teatro Ariano Suassuna. Prédios que abrigam cultura. Ao longo dos anos, centenas de shows, peças, contação de histórias e rodas de conversa transformaram pessoas comuns em personagens principais nos palcos espalhados pela cidade, revelando a diversidade de talentos que a nossa terra tem. Uma cidade é composta por uma população que vem de diferentes origens e ao longo da sua formação estabelece justamente esses aspectos peculiares, seja de um costume, de uma tradição, seja de uma manifestação artística, da culinária. Diversidade que vai desde a música clássica com a Orquestra Sinfônica Jovem até a raiz do povo jacariense por meio do sertanejo. Gabriel e Fabinho são reflexos desses contrastes. Um descobriu o talento em meio a partituras e instrumentos de sopro. O outro carrega a viola como companheira de estrada e canta com muita personalidade a essência da vida na roça. A gente tenta fazer uma roupagem nova nessas músicas mais antigas para que o público mais jovem se interesse. Porque está na raiz do brasileiro, o rural, como é que eu posso dizer? A vida na roça está enraizado no brasileiro. Eu entrei no processo seletivo e comecei a caminhada dentro da música. Eu sempre tive interesse, então eu já tinha vontade de entrar, porque eu via na igreja, né, a orquestra da igreja tocando, então sempre tive muito interesse. Eu entrei sem saber nada de música, aprendi tudo dentro da orquestra, do zero, do básico até hoje. A música clássica em Jacareí é promovida pela Secretaria de Educação. Milhares de jovens descobriram o próprio talento por meio de aulas de musicalização ministradas por membros da orquestra. O ensino resultou em proximidade entre o músico e ouvinte, trazendo uma nova realidade para o cenário cultural, na qual todos os tipos de música, seja clássico ou popular, devem estar ao alcance de todos. A gente vê isso através dos nossos concertos, das nossas apresentações, que ao longo dos anos a gente tem alcançado um público muito grande.
Então a gente lota a casa, né? A gente trabalha com mais de uma sessão em eventos, porque a população tem buscado o nosso trabalho, a população gosta e a população quer ver. Então eu acho isso que é o mais importante, é o melhor para a gente. O grande ponto de encontro dessa diversidade é a Sala Ariano Suassuna. O palco se transforma em abrigo, acolhendo o brilhantismo dos artistas e promovendo conhecimento para quem aplaude a arte. Todo mundo quer se apresentar na sala pela estrutura, pelo peso que tem. Muitos artistas grandes, artistas de nome se apresentam aqui. A cultura está muito forte aqui em Jacareí, graças a Deus. E esse teatro é o nosso castelo da cultura. A multiplicidade faz a cultura encontrar morada, acolher quem foge da mesmice e promover em uma cidade ou em um cidadão o crescimento, que só se torna real quando existem oportunidades. É preciso espaço para que o diverso se encontre. Então, Jacareí é um berço de oportunidade, assim, de artistas bons. O Vale do Paraíba em si tem muito artista bom, muito músico incrível. E Jacareí dá muita oportunidade para descobrir esses artistas. Jacareí consegue colocar aqui o melhor dos nossos artistas, o melhor que a gente tem aqui em Jacareí, que Jacareí eu acredito que é um berço dos artistas, da cultura. Então eu acho que a gente faz isso da melhor forma possível. Ai, 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 quando você foi embora secou a flor do meu sertão. Riqueza e diversidade, né? A gente tem aqui em Jacareí tanto a cultura considerada erudita quanto a cultura popular e tudo se mistura aqui na nossa cidade. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia que a gente fala de cultura aqui no Bom Dia Jacareí, e no segundo bloco a gente vai estar recebendo o presidente da Fundação Cultural, Guilherme Mendicelli. Vamos falar um pouco sobre os cemitérios municipais de Jacareí estarão abertos durante todo o final de semana em respeito ao Dia das Mães, que é comemorado no domingo, dia 9. A medida, entretanto, depende da colaboração da população quanto ao cumprimento das regras sanitárias vigentes no Plano São Paulo e as normas adotadas no município para combater o coronavírus. O protocolo de segurança de funcionamento começa hoje nos cemitérios municipais Campo da Saudade, que é o Avareí, e Jardim da Paz, que é no Parque Santo Antônio. A partir de amanhã, o horário de abertura será às 7 da manhã, com atendimento ao público até às 16 horas. E a Fundação Cultural de Jacareí, em parceria com o Governo do Estado, está oferecendo oficinas gratuitas de formação. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Cibele, bom dia a todos que nos acompanham. Como você comentou, a Fundação Cultural está disponibilizando oficinas culturais gratuitas. Essas oficinas acontecem por meio de uma parceria com o Governo de Estado e com gestão do Poieses, que é uma organização social de cultura. As oficinas, nomeadas como Formação para o Interior, são todas online e acontecem durante o mês de maio e junho. São diversas categorias, mas eu vou citar aqui algumas só para causar interesse. A gente tem oficina de aquarela, percussão musical, fotografia, grafite, música eletrônica, colagem e marketing digital. Para ter acesso à lista completa de todas as oficinas e também as datas de inscrições e datas do conteúdo, é possível acessar pelos canais da Fundação, Instagram e Facebook. É só pesquisar Fundação Cultural de Jacareí. Para dúvidas, é possível mandar mensagem no e-mail interioronline@oficinasculturais.org.br. Mais informações também é possível adquirir por meio do site da gestão, poieses.org.br/maiscultura. Lembrando que a Fundação Cultural aqui da cidade, todo mês, traz novas oportunidades e também conteúdos socioculturais produzidos aqui no município. Para ter acesso a essas novidades, basta acompanhar o site
fundaçãocultural.com.br. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa. E olha que oportunidade legal. São oficinas gratuitas de cultura. Sobre isso a gente vai conversar mais tarde no segundo bloco com o presidente da Fundação Cultural, Guilherme Mendicelli. E você já pode deixar a sua pergunta, caso você tenha, que a gente vai ler aqui ao vivo para o Guilherme Mendicelli aqui. Mudando de assunto, a conta de luz voltou a subir em 2021, depois de ter o sistema de cobrança da bandeira tarifária suspenso por 6 meses por causa da pandemia. Entre as despesas de uma casa, a conta de luz é uma das que mais pesam no orçamento de muitas famílias. Em 2020, a ANEEL suspendeu os aumentos na conta de energia por 6 meses por causa da pandemia, mas desde dezembro a empresa retomou a política de bandeiras tarifárias. Dona Alice, que é aposentada, afirma que já sentiu os impactos. O povo brasileiro sente todos os impactos, né? Falou em conta alta, quando sobe os produtos, o dinheiro cada vez mais curto, aí o povo sente muito. E eu, entre a sociedade, sou também uma pessoa aposentada e o dinheiro nunca é assim sobrando, não. O dinheiro é justo. Então, quando tem aumento de tarifas, de contas, essas coisas, é um impacto muito grande, sim. O sistema tarifário aumenta a conta de luz em momentos de escassez de energia, quando, por exemplo, há maior uso das usinas termoelétricas. Quando há pouca chuva, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas cai, o que diminui a produção de energia. Para compensar essa queda, o governo manda acionar usinas termoelétricas, que são mais caras. Da mesma forma, quando há mais chuvas, o governo desliga as termoelétricas e o custo da geração de energia cai. Segundo a ANEEL, as cobranças mais altas são para cobrir um déficit de 3,12 bilhões de reais na arrecadação que foi impactada pela pandemia. Já para os consumidores não sentirem tanto esses aumentos, uma alternativa é adotar medidas simples que geram economia, como, por exemplo, apagar a luz. Tem dicas importantes, né, que são coisas pequenas do nosso dia a dia, mas que fazem a diferença. Né? Por exemplo, você mudar lá a chave do seu chuveiro, né? Colocar ele em vez de inverno, verão, isso economiza em até 30%, né, na conta de luz em relação ao chuveiro. Tem também pessoas que têm uma geladeira muito antiga, né? Às vezes está lá no fundo da casa, está na tomada, e essa geladeira antiga, o motor dela tende a puxar mais energia. Né? Então, equipamentos também que você não utiliza com frequência, tipo micro-ondas, deixa ele fora da tomada, né? Só coloca a tomada quando realmente for usar. Dona Alice tem alguns hábitos para economizar, mas acredita que na atual situação econômica do país, o brasileiro precisa ser econômico em todas as situações. Eu acho que o povo economiza demais. O povo economiza a boca, economiza a roupa, economiza a energia, a luz. A gente usa o necessário, né? Se não há precisão de usar energia elétrica, não vai usar energia elétrica, né? Principalmente de dia, manter a casa bem clara, tudo, principalmente agora no calor, né? Com as portas, janelas tudo abertas. Então a gente faz assim, bastante coisa para economizar, sim. A EDP, empresa responsável por fornecer energia ao município, afirma que outro serviço disponível para auxiliar o consumidor a economizar é a possibilidade de ressarcimento de aparelhos eletrônicos queimados por problemas na rede elétrica, que é feito baseado em normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, se algum munícipe teve algum equipamento queimado, né, danificado devido à anomalia na rede elétrica, ele tem que entrar em contato, né, na nossa central de atendimento, que é pelo 0800 721 0123, também pelo EDP Online, que é www.edponline.com.br, ou presencialmente em uma das nossas agências. Ele tem que se dirigir a esses canais, informando o dia, o horário, né, se ele tiver com precisão que aconteceu essa queima, o equipamento também que danificou, para daí ser aberta uma análise interna para realmente verificar se foi devido a ocorrências aí na rede elétrica e ele ter o ressarcimento dele. Isso aí, siga o conselho da Dona Alice.
para que pagar pelo que a gente não está usando? Então saiu de casa, desliga ali, não deixa o LED ligado, não deixa os seus equipamentos eletrônicos em stand-by e desliga ali o que você não está usando, apague a luz, vamos economizar energia. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, mas voltamos já. As películas no vidro do carro, sejam escuras ou decorativas, seguem algumas regras sobre opacidade. Tem lei para isso, viu? No para-brisa, a transparência mínima é de 75%. Nos vidros do motorista e do carona, o mínimo é de 70%. Para os demais vidros, o mínimo é de 28%. Quem descumprir leva multa, 5 pontos na carteira e tem o veículo retido. Confira mais nas redes sociais da TV Justiça. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Que cochilada, hein? Dirigir cansado? Nunca mais. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Felicidade é a esperança de uma vida melhor. Foi por isso que surgiu Criança Feliz. O programa está levando apoio e informação em casa para famílias em todo o Brasil. Afinal, está aprovado. Cuidados e estímulos adequados nos primeiros anos de vida reduzem a desigualdade e geram muito mais oportunidades no futuro. Criança Feliz. Quanto mais cuidado, mais futuro. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto, seja vivo. Nem todo herói usa capa. Nem todo vilão usa máscara. A maioria dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro de casa e são cometidos por integrantes da própria família. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento. Proteja a infância e seja um herói de verdade. Denuncie.
Já estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho dos vereadores no momento legislativo. O primeiro vereador é o vereador Dr. Rodrigo Salomão, que enviou pedido de informações ao prefeito Isaías sobre o rigor na execução da lei para nomeação de servidores em função gratificada na Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Hernani Barreto, do Republicanos, enviou pedido de informações ao prefeito também sobre a continuação da pavimentação da rua José Carlos Galvão, no bairro Bandeira Branca 1, região oeste da cidade. E o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, enviou pedido de informações também para o prefeito sobre o motivo da prorrogação de prazo para a conclusão das obras de pavimentação no bairro Rio Comprido, região leste da cidade. E você já sabe que todas as informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. E agora sim, a gente recebe aqui no estúdio da TV Câmara do Bom Dia Jacareí o presidente da Fundação Cultural, Guilherme Mendicelli. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo. Bom dia, Cibele, bom dia a todos os espectadores da TV Câmara, na internet, na televisão e todos que estão nos acompanhando. Guilherme, a gente estava conversando aqui nos bastidores, são 4 meses, há 120 dias você assumiu como presidente da Fundação Cultural. Um ano bem diferenciado. Qual a sua avaliação desses 4 meses aí de mandato? Esses 4 meses não é mandato, né? É dessa função. Dessa função. É que o presidente, né? Eu já liguei com o mandato. Ainda não tenho voto. Ainda não tem voto, tá certo. O mandato do nosso prefeito Isaías, que me escolheu para ser presidente da Fundação Cultural. Tem sido uma experiência nova, né? Numa função administrativa de muita responsabilidade para o setor cultural. Eu já venho do setor cultural como artista, como escritor e outras atividades da área. Então já tomei desde o início essa responsabilidade para os meus colegas principalmente e para a cidade, né? Então fico nesse meio do caminho entre cuidar dos nossos artistas, da nossa produção cultural, estimular essas manifestações, ao mesmo tempo pensar também nos cidadãos da cidade. São 4 meses de muita angústia, por um lado, porque estamos num momento muito difícil de pandemia, momento que a saúde, que os números, inclusive de mortes, têm aumentado cada vez mais e as atividades da área cultural estão restritas, estão bem limitadas porque, em sua grande parte, dependem do público, dependem da aglomeração e mesmo nas produções acaba envolvendo muitas pessoas. Então a gente tem estado com muita cautela. Gostaria de estar em outro cenário para poder estar realizando diversas atividades, mas dentro do possível nós temos realizado, né? Nós, no começo do ano, tivemos a seleção dos projetos selecionados da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, assim como a entrega dos produtos da Aldir Blanc, a lei federal, que foi regulamentada no âmbito municipal. Então, os contemplados entregaram os seus produtos e contrapartidas. No mês das mulheres, nós tivemos uma programação intensa, principalmente, essencialmente de forma online, seja com show, seja com documentário sobre as mestras da cultura viva, entre outras atividades especial dos mês das mulheres, e algumas que a gente ainda conseguiu gravar um pouquinho antes daquela fase pior da pandemia, que foi algumas questões relacionadas ao aniversário da cidade, né? Agora, no mês de abril, essencialmente, tivemos muitas entregas da Lei Aldir Blanc. Continuaremos ao longo do ano utilizando dessas entregas para a nossa programação e divulgação desses produtos através das redes sociais. Estamos preparando agora para maio também uma agenda especial de forma online e dentro das nossas possibilidades e limitações, mas também serve para a gente reprogramar e replanejar esse possível retorno, né? Revisando aí alguns processos, revisando alguns processos de contratação, preparando alguns editais para que de fato possamos fomentar a produção cultural na cidade nesse momento difícil também para os artistas e produtores culturais. Então a gente fica nessa angústia, mas também muito focado, trabalhando bastante para essa retomada gradativa das atividades.
Guilherme, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas em relação aos artistas, né, que vivem justamente desse produto cultural que agora está nessa fase de escassez, como a gente está vendo. A Fundação tem algum trabalho tem como identificar de alguma maneira o pessoal, como que estão os artistas, se eles estão passando por necessidade, que certamente a situação não está fácil para eles. Tem algum tipo de programa que ajude, não só com as leis de incentivo, mas já ajude de outras formas esses artistas? A Lei Aldir Blanc veio com um grande fôlego de esperança para a maioria dos artistas que ocuparam aí esse começo de ano com essas produções, essas atividades. Nós ficamos muito limitados em alguns pontos, porque a questão social, em suma prioridade, é do Departamento de Assistência Social. Todos somos cidadãos, cada um nas suas atividades, né? A Fundação tem estado muito atenta e em diálogo também com o Conselho Municipal de Políticas Culturais para tentar mapear dentro do possível, né, e, ao mesmo tempo, informar os caminhos que todos os cidadãos têm para o possível auxílio ou quando passa alguma necessidade da ordem financeira ou alimentar, como que as políticas da assistência social, que é uma política nacional, podem atendê-los, né? E nós, de uma outra maneira, entendendo quais as brechas legais, né, pensando na pandemia e pensando em como que o dinheiro de fato pode chegar à ponta, com a produção de alguns editais próprios, principalmente edital de premiação, que a gente consegue diminuir a burocracia para a inscrição, para a participação dos artistas nesses processos e, ao mesmo tempo, o recurso chega mais fácil e a gente consegue também controlar um pouco desse produto, não só beneficiando a cidade toda com consequências da atuação, seja na área da literatura, do teatro, da música, do audiovisual, enfim. E como que a gente consegue? Agora, no mês de julho, nós pretendemos lançar um novo edital para contemplar grande parte dos artistas da nossa cidade e a gente conseguir dar mais um fôlego aí enquanto já vamos planejando. Espero que, se tudo der certo, nesse segundo semestre, a partir de julho, gradativamente a gente começa a retomar e conseguir espaços para essas manifestações. Obrigada, Guilherme. Eu vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista, porque o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp vai ganhar a função para pagamentos com cartão de débito. Será permitido realizar pagamentos e transferências por meio dos cartões pré-pagos ou de débito sem cobrança de taxas. Todas as operações podem ser acompanhadas na janela do próprio conversador e a segurança será por meio de verificação do PIN do Facebook Pay. Os dados do cartão ficarão protegidos pela criptografia da rede, como já ocorre com as conversas. O recurso já foi autorizado pelo Banco Central, mas a rede ainda não anunciou a data da liberação. E a campanha de imunização contra a Covid-19 continua agora com a aplicação da segunda dose para os professores. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Soteiro. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. A aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para profissionais da área da educação. Hoje, sexta-feira, estão recebendo a segunda dose do imunizante os profissionais da educação nascidos entre os meses de janeiro e junho. Amanhã, no sábado, também tem aplicação da vacina e receberão a segunda dose os nascidos entre os meses de julho e dezembro. Então, hoje, sexta, os nascidos entre janeiro e junho e amanhã, sábado, os nascidos entre julho e dezembro. Lembrando que a aplicação da vacina acontece sempre das 8 às 17 horas e dessa vez vai acontecer apenas no Educamais Jacareí, que fica lá na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 395, no Jardim Marcondes. Dessa vez, a aplicação é apenas presencial, não tem a opção drive-thru. É necessário levar um documento com foto e a carteirinha de vacinação para comprovar que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Lembrando que a campanha Vacina contra a Fome, continua. Então, se você pode, leve 1 quilo de alimento não perecível e ajude uma família em situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia da Covid-19. Os novos grupos a serem vacinados são disponibilizados no site da Prefeitura de Jacareí, que é o jacareí.sp.gov.br. Eu volto com você aí no estúdio. E a partir de segunda-feira, dia 10, a FATEC abre o período de inscrições para o segundo semestre de 2021. Os cursos disponíveis são Superior de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Superior de Tecnologia em Geoprocessamento. Lembrando que os cursos são gratuitos e para se inscrever, acesse o site vestibularfatec.com.br. Eu continuo aqui a conversa com o Guilherme. Guilherme, tecnologicamente vocês tiveram que se adaptar a esse período novo, né? Deve ter vários desafios, desde saber como é que está sendo a receptividade do público, até, não sei, maneiras de gravar as apresentações. Conta um pouquinho para a gente quais foram esses desafios na área tecnológica para vocês. Desde o início da pandemia, essa questão da internet, do espaço na internet, principalmente do audiovisual e das tecnologias dentro dessa plataforma, foram se desenvolvendo aos poucos. Por um lado, eu acho muito bacana porque a gente fortalece um meio de comunicação que tem uma amplitude e consegue chegar a todo lugar do mundo através da internet. Isso eu acho muito bacana. De outro lado, eu também acho muito legal o registro desses artistas e dessas produções no campo online. Isso facilita para o artista, para os profissionais, para a montagem do portfólio e também para a divulgação do trabalho deles. Então acho também que, de alguma forma, por exemplo, o YouTube da Fundação Cultural passa a ser uma grande enciclopédia dos artistas da cidade e consegue cumprir sua função em reunir nesse mesmo local diversas manifestações e os próprios artistas. Mas a gente tem um desafio que, com a internet, a concorrência é muito maior, a concorrência de atenção. Então, assim, já estamos em casa, ou já estamos com o celular, ou com o computador, ou com a televisão, e a concorrência com as outras programações que estão ali concomitantemente é muito grande. E a gente percebe isso pelas audiências, principalmente de lives, que acaba ocorrendo de forma instantânea, com a gravação armazenada. Isso também é legal, não fica só ali no momento da apresentação. Só que nesse momento da estreia, do ineditismo, desse momento de discussão, de interação com o público, a gente acaba ficando reduzido. Então a gente acaba não conseguindo mapear de onde são essas pessoas, considerando cidade. Acho que a gente tem uma responsabilidade de entender onde está esse público, qual o perfil desse público, qual a necessidade desse público. Então isso a gente não consegue ter esse indicador, mas também a gente consegue deixar eternizado esses momentos para eventualmente, posteriormente, quem tiver o interesse também acessar. Então acho que foi muito positivo e do ponto de vista burocrático também nos permitiu inserir e abrir um pouquinho a atenção para os sistemas de contratação pública, que para algumas tecnologias que antes a gente não tinha ainda. Então os sistemas de compra a gente agora já considera uma live, antes a gente não tinha isso. Hoje, por exemplo, numa possível retomada, a gente já considera a contratação e o registro audiovisual de algumas apresentações que também podem ter público. Então a gente consegue, dessa forma híbrida, dar esse dinamismo e também democratizar as manifestações todas. Guilherme, a gente está no momento de... Vocês estão recebendo os produtos, a contrapartida da Lei Aldir Blanc. Como é que está sendo isso, assim? Várias surpresas surgiram, né? Principalmente aqui, a gente está falando aqui da nossa cidade. Como é que foi, conta o processo para a gente desde que chegou a Lei Aldir Blanc e as boas surpresas que vocês tiveram com o resultado disso tudo. Nós temos um privilégio que parte da nossa equipe
da Fundação Cultural, inclusive ainda sob a presidência do Bruno, participou da construção da Lei Aldir Blanc a nível federal. Então, assim, são influências do setor cultural que puderam ajudar e contribuir com a construção e a viabilização a nível federal, Câmara dos Deputados, a própria sanção presidencial. Depois dessa etapa, a gente vem no desdobramento municipal. Muitos municípios ainda estão sofrendo para viabilizar e executar a Lei Aldir Blanc, e nós também tivemos o privilégio, e aí, em nome de todos os artistas e da classe artística da cidade, agradeço também ao ex-presidente, o Bruno Castro, e em especial também ao Fábio Perinotto, o Binho, que se debruçaram aí, toda a equipe que estavam com eles da Fundação Cultural, para regulamentar a nível municipal. Então, com essa agilidade na regulamentação, eu lembro que um pouquinho antes da fase de transição, eu estava fazendo algumas visitas à Fundação Cultural, entre Natal e Ano Novo estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo ali focado nesses trâmites burocráticos internos para conseguir, de fato, fazer o dinheiro chegar e os artistas puderem receber. Após isso vem um momento muito especial, que é o momento da gente descobrir talentos também dessas pessoas que muitas vezes estavam escondidas ou que nunca tinham participado de uma lei de incentivo ou de algum edital público e nunca tinham se inserido dessa forma, também começar a produzir. E aí a gente, num curto período, a gente recebe uma gama gigantesca de produtos, né? E a gente teve no edital Diversidade, que foi um dos eixos do edital aqui na cidade, a gente pediu uma contrapartida em homenagem também ao município de Jacareí, né? Principalmente ao aniversário de Jacareí. Então a gente começa a ver diversas manifestações borbulhando, e isso a gente fica muito contente. E aí eu vejo também como uma responsabilidade da Fundação com esses artistas, com essas pessoas que a gente se relaciona, a ideal divulgação desses produtos. E é isso que a gente tem feito. A gente vai, ao longo do ano, alguns conteúdos são um pouco mais temáticos, que a gente consegue dividir, mas principalmente agora, na agenda de maio da Fundação Cultural, nós vamos ter uma semana de mostra Aldir Blanc, que a gente vai sistematizar toda essa produção e divulgar grande parte do que a gente recebeu dos artistas. É uma forma de potencializar isso que já foi realizado, eles já entregaram, eles já cumpriram, mas agora a gente tem essa função social de fazer esses produtos chegarem cada vez mais longe, a gente poder valorizar esse artista, trazer ao conhecimento do público essas manifestações e fazer a arte borbulhar e ferver, né? Você está falando da agenda de maio? Já fala aqui para o nosso espectador como é que vai ser essa agenda. Agenda de maio ainda online, tá? É a hora de ficar em casa, é a hora da gente se cuidar. Mas a gente tem a Semana do Museu, né? Que acontece entre 17 e 22 de agora de maio. Então vamos ter o Jacareí, a Briga, né? O MAV, nosso Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. E a gente preparou uma série de atrações para discutir um pouquinho da museologia, inclusive a museologia nessa fase também de pandemia. Temos contação de história, temos diversas programações que vão contemplar a Semana dos Museus. Então todos estão convidados a acompanhar durante a semana, as informações estão todas no site da Fundação Cultural. E além da mostra Aldir Blanc, a gente vai divulgando uma série de atrações virtuais ou produtos que a gente já recebeu para preencher esse espaço e oferecer uma programação de qualidade para toda a cidade. Falando em programação de qualidade, a gente também está comemorando 10 anos de Mestre da Cultura Viva. Exatamente. E as inscrições estão abertas. As inscrições abertas. Do Mestre da Cultura Viva. Ela pode ser feita de forma online ou de forma presencial, as informações também estão no site. E é muito bacana esse edital e é muito bacana que todos, não só os possíveis mestres, né, da cultura viva, mas as pessoas que habitam, moram ou conhecem essas pessoas que compartilham seus saberes empíricos, seus saberes intuitivos, e que preservam a manifestação cultural em algum território, entrem no nosso site, confiram as condições para a inscrição, avisem essas pessoas
compartilhem com o maior número de pessoas, porque é muito importante esse prêmio para nós registrarmos, salvaguardar esses saberes que vêm de diversas formas, né? E valorizar essas pessoas que estão aí. Nós convivemos com diversos, inúmeros mestres da cultura viva. A gente não precisa esperar o pós-vida para celebrar ou para valorizar essas pessoas. Então eu convido a todos a se unir nessa divulgação para a inscrição e que nos próximos meses aí a gente finaliza, avalia e tem mais um ano de Mestre da Cultura Viva. Isso aí eu vou pedir licencinha, Guilherme, porque a gente vai falar de um outro assunto que também é importante, a cultura é importante, mas a gente vai comemorar aí o Dia das Mães no domingo e a maternidade é por si só um milagre. E para comemorar o Dia das Mães, a nossa equipe preparou uma série de reportagens especiais para o mês de maio. E hoje você vai conhecer a Sandra, mãe e responsável por um grupo de apoio à adoção. A maternidade é algo biológico mesmo, a gente já nasce, né, com o instinto de ser mãe, a gente já nasce com o instinto de maternidade. E assim, algumas são por vias biológicas e outras, como eu, não conseguem ser, mas nós temos aí a adoção, que é um amor incondicional, tanto quanto ter um filho biológico. Eu sou Sandra Cristina dos Santos, mãe por adoção do Taylor, do Gustavo Henrique e da Maria Eduarda. Foi nos anos 80 que a Sandra conheceu o esposo. Depois de 20 anos de relacionamento, descobriram a primeira gravidez, que infelizmente só durou 3 dias. E aí foi aonde então eu fui investigar, né? Fui procurar saber o que estava acontecendo, tudo. E aí eu descobri que eu tinha endometriose e não consegui engravidar e provavelmente eu já tinha tido vários outros abortos, só que eu não fiquei sabendo. E desta vez eu soube. Os médicos sugeriram procedimentos clínicos, mas a escolha do casal foi outra, a adoção. No final da década de 90, deram entrada no processo e ali começou a maternidade. Quando a gente dá entrada na nossa vara de infância e juventude, no processo, o nosso coração já dispara. Eu saí de lá pisando nas nuvens, sabe, assim, com aquela esperança de que eu ia ser mãe, né, de que ia acontecer a maternidade. Então a gente já sai de lá pisando nas nuvens, sonhando, sabe? A espera pelo primeiro filho durou quase 7 anos. Em 2006, chegou Luiz Gustavo e não parou por aí. A Sandra teve mais 2 filhos. A gestação de quem adota é diferente. Acontece no coração. E o aviso do nascimento chega pelo telefone. Ao mesmo tempo que é demorado, é muito rápido quando o telefone toca e a gente tem que sair buscar os nossos filhos, né? Então, ao mesmo tempo que é desesperador, né, a espera, é emocionante quando o telefone toca. Quando foi adotar o segundo filho, decidiu que gostaria de uma criança mais velha. Com isso, surgiu o desafio da educação. Para entender melhor esse universo, ela procurou um grupo de apoio à adoção, que na época só existia em São José dos Campos. Com a chegada do Taylor, o filho mais velho, em 2013, aos 12 anos de idade, e da Maria Eduarda, com 5 meses de vida, ela encarou outro desafio: criar o Alegria, grupo de apoio à adoção em Jacareí, e desde então abraçou o projeto como causa própria. E desde então, em 2014, nós estamos auxiliando os futuros pretendentes à adoção, aqueles que já fizeram a adoção, as crianças que vêm através dela e os interessados pelo tema. Foi aonde eu me apaixonei pelo tema, né? E hoje eu vivo adoção 24 horas por dia. Hoje a Sandra ajuda pais e filhos que ainda nem se conhecem a saírem de uma fila onde sobra gente e falta amor
para viverem uma nova vida, cheia de possibilidades por meio da busca ativa, que procura famílias para crianças aptas à adoção. Cada família, cada criança que eu consigo inserir em família, para mim, olha, vou dizer para você não imagina a emoção, né, que eu sinto de conseguir uma família para aquela criança que às vezes está 3, 4, 5 anos na instituição. Na jornada esplêndida da maternidade, a Sandra aprende todo dia a ser forte, persistente, insistente. Às vezes brava, mas todas as vezes amável. Aprende a renunciar e entregar. Aprende que mãe nunca tem férias, mas que o esforço e o cansaço valem muito a pena. E esse jeitinho, que só as mães sabem ter, podem curar o mundo, ainda que o mundo todo seja de uma pessoa só. A mãe tem um jeitinho especial de amar, né? Mãe tem um jeitinho especial de ir à noite verificar se o seu filho está com febre, se está com frio. Mãe tem um jeitinho de ir lá colocar a mão no peito para ver se ele está respirando ou não. Mãe tem um jeitinho de saber como é que ele está na escola. Mãe tem um jeitinho e fica com uma pulga atrás da orelha quando aparece a primeira namorada. Mãe, vou dizer para você, mãe tem jeitinho para tudo. Um abraço aí para Sandra Cristina dos Santos, que é não só uma mãe fantástica, mas uma pessoa fantástica. E se você quiser, se você tiver só interesse ou até mesmo quiser adotar uma criança, procure a Sandra lá no Alegria A. Você pode procurar no Facebook o grupo Alegria A, que ela vai te atender, te acolher, te dar todas as informações sobre a adoção, mesmo que seja só por curiosidade, ou se você realmente já está decidido a adotar, a Sandra vai esclarecer todas as suas dúvidas, junto com outros pais também pretendentes à adoção. Eu converso aqui com o Guilherme Mendicelli, que é presidente da Fundação Cultural. Guilherme, vocês estão no processo de cadastramento dos artistas aqui da cidade. Conta pra gente o objetivo disso tudo. A gente lançou o credenciamento dos artistas. Credenciamento, falei cadastramento, credenciamento. Faz parte. É o credenciamento dos artistas da cidade. Esse edital, esse credenciamento tem validade de 1 ano. Então todos os anos nós renovamos o credenciamento. Isso facilita a contratação dos artistas para algumas atividades da Fundação Cultural, promovidas pela Fundação Cultural. Anteriormente, esse credenciamento era especificamente para músicos, né? Então, assim, precisávamos de uma apresentação musical, isso já facilita a contratação, não precisa ter todo o processo burocrático de compra, de documentação, de viabilização. Como todos os artistas credenciados já vão estar com toda a documentação preparada, isso agiliza, facilita e propicia para a Fundação Cultural e para o artista mais tranquilidade nesse processo. Esse ano a gente decidiu mudar o credenciamento e ampliou para outras manifestações artísticas também. Então, agora não são só os músicos que podem se inscrever, temos outras modalidades que todos podem ter acesso no site também da Fundação Cultural, para também ampliar o credenciamento, nos ajuda e auxilia a mapear onde estão esses artistas, esses profissionais, dá um pouco mais de transparência nas contratações, uma vez que todas essas informações do credenciamento, elas são públicas, e isso a gente consegue ter uma lista de profissionais credenciados, que conforme o primeiro da lista vai sendo chamado, a gente vai fazendo esse rodízio, né?
Então isso possibilita um processo muito mais transparente, um processo muito mais bacana e que consegue atender aos demais artistas, não só músicos agora, e outros profissionais também para outras atividades, seja de forma virtual ou de forma presencial. O credenciamento tem uma validade de 1 ano, então assim, ele é permanente. Nesse período, em qualquer momento, o artista interessado pode se credenciar. As informações estão no site, o credenciamento pode ser feito de forma online ou de forma presencial na Fundação Cultural, nesse período ainda através de agendamento. Então as pessoas podem entrar em contato com a Diretoria de Cultura ou nos telefones da Fundação Cultural, agendar, e nós auxiliamos também esse credenciamento. Oportunidade excelente para os artistas aqui da cidade. Se você conhece algum artista, avise e comunique, que é uma oportunidade muito boa aqui da Fundação Cultural. Guilherme, obrigado pela sua presença. Você quer dar algum último recado para a população? Eu quero dar um recado para todos nós continuarmos nos cuidando, ter bastante fé e esperança que em breve as coisas vão retomar. A gente precisa perseverar, fazer a nossa parte, né? Estimular a vacinação, avisar para todos da nossa família, amigos, para que possam se vacinar e continuar com esses cuidados. Nós da Fundação Cultural e das atividades culturais estamos ansiosos pelo retorno e fazendo o possível para atender a todos e para que a gente possa ter um retorno seguro, feliz e alegre nos próximos meses. Sucesso para vocês lá. Obrigada sempre para a Fundação Cultural, que tem sido nossa parceira aqui da TV Câmara. A gente exibe os produtos da Fundação e vamos continuar exibindo aí ao longo do ano, Guilherme. Obrigado, Sibeli. Um abraço a todos. A gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar também todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um ótimo final de semana, um feliz Dia das Mães para você. E é isso aí. Continue se cuidando. Até!